Olá a todos e a todas, espero que estejam bem. Estou aproveitando aí esse finzinho de domingo para trazer para o nosso debate uma questão que eu acho importante, que eu tenho estudado nos últimos tempos e que vem muito ao encontro dos problemas que nós temos visto, né? Problema de violência social, violência nas escolas, violência nas ruas, né? Por parte de instituições do Estado, nas escolas, evasão escolar, violência, bullying, brigas, né? Então, esse estudo que eu tenho feito e tenho me aprofundado, eu vim trazer aqui rapidamente para vocês algumas coisas que eu acho interessante para o nosso, não só para o nosso debate, né, no debate do dia a dia. Na verdade, quem assiste aos vídeos, mas também vocês que assistem os vídeos, né, os meus vídeos, acabam tendo também argumentos e podendo depois serem formadores de opinião, né? Então, é lógico que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz lá no artigo 53 o direito fundamental ao ensino, e mais do que ao ensino, né? Tem direito à educação visando ao pleno desenvolvimento do ser humano em formação. E esse pleno desenvolvimento não é só a capacitação para o trabalho, mas também para o exercício da cidadania, para o exercício da vida em sociedade. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro, muito objetivo, e a finalidade justamente é a formação plena desse ser humano em formação. Para quê? Para que esse ser humano saudável, ou seja, através de uma formação saudável, de uma formação eficaz, não só para a capacitação do seu trabalho, mas também para a cidadania, possa ser um cidadão e, portanto, uma pessoa que venha a agregar, um ser humano que venha a agregar a vida estável e o bem-estar social que todos almejam numa sociedade. Pois bem, para que isso aconteça, algumas coisas a gente tem que refletir, porque nós estamos um pouco na contramão disso. Quando nós ligamos a televisão, quando nós entramos nas nossas mídias digitais, nós temos assistido cada vez mais e uma sensação de evolução da banalização da violência. É lógico que isso tem aspectos muito mais profundos, ligados ao sistema de consumo, a liquidez que hoje se vive, né, o modo de vida líquida que a gente tem, muitas vezes sem conteúdo e assim por diante, sem a sua valorização, ou seja, os valores intrínsecos de uma vida humana e de uma vida em sociedade. Então é muito mais profundo que isso, mas eu venho hoje trazer um pouco sobre o aspecto ligado não só ao Estatuto da Criança e Adolescente, mas algo que tem sido trazido inclusive para a vida empresarial, a vida profissional, ou seja, das pessoas que têm se destacado no mundo dos negócios. Então, é lógico que tudo vai começar, e a base de tudo é para que você tenha uma sociedade mais saudável e, portanto, o cidadão mais saudável, uma sociedade mais saudável, né, e uma sociedade, um país, logicamente, muito mais desenvolvido, inclusive economicamente, que isso vai acabar paulatinamente, né, ele vai acabar sendo transferido, isso tudo será transferido para uma organização social eficaz, e essa organização social, profissional, tecnológica, eficaz, vai impactar numa vida ou no bem-estar social de uma sociedade, trazendo consequentemente a sua evolução. Então, o importante que a gente diga aqui, então, o que nós estamos falando é uma corrente, né, de elementos, que o Estatuto da Criança, trazendo este elemento essencial de ensino e de capacitação não só profissional para a vida social, ou seja, de cidadania, para a formação de um cidadão, o primeiro aspecto que deve ser elaborado e deve ser pensado e repensado nas escolas é a questão da saúde mental dos alunos, o acompanhamento multidisciplinar, portanto, e interprofissional que deve existir nas escolas, além dos educadores, ou seja, dos docentes.
Muito bem, isso acontece porque todos nós temos o desenvolvimento da nossa personalidade e, de acordo com a psicologia, a psicanálise, etc., existem fatores que vão influenciar determinadamente na evolução do ser humano, como o convívio social, os abusos que podem acontecer, desde abuso da violência psicológica, a violência física, e assim por diante, que uma criança pode ser impactada e que depois vai trazer transtornos e problemas psicológicos e também psicopatológicos na vida na adolescência e na vida adulta. Portanto, a saúde mental é uma questão a ser repensada dentro das unidades escolares. Outra questão que vem sendo debatida e muito bem debatida, inclusive eu trouxe elementos aqui da Universidade de Chicago, né, sobre o impacto da educação socioemocional, que é, na verdade, uma vertente do que a gente chama, o que as pessoas mais conhecem como a inteligência emocional, que basicamente traz 5 pilares principais. O primeiro pilar é justamente o autoconhecimento, ou seja, a pessoa, o ser humano, se autoconhecer, para a partir daí ele poder se autorregular, então saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos, saber conhecer as suas emoções e trabalhar de forma resiliente estas emoções, a ansiedade, a raiva e assim por diante, transformar estas emoções, portanto, em elementos positivos para que estes elementos, basicamente isto, né, logicamente o que eu estou falando é de forma simplificada, mas basicamente isso, para que ele possa trabalhar estes elementos de forma resiliente e com isso trazer benefícios a ele próprio e também ao convívio daqueles, ou seja, da comunidade, da sociedade em que ele pertence. Então, essas habilidades de autoconhecimento, autocontrole, de empatia, ou seja, a capacidade que essa pessoa vai desenvolver de colocar-se, ou de ter a capacidade de colocar-se e de sentir, vamos dizer, e de entender as emoções do outro, para a partir daí tomar questões, né, e resoluções de problemas de forma empática, ou seja, pensando também no outro, vai trazer o que a inteligência emocional chama de habilidade social, que é o que tem sido inclusive pedido, né, ou tem trazido um peso muito grande para a contratação de pessoas, a habilidade ou a destreza social. Muito bem. Basicamente isso. Quando isso é levado ao seio das escolas, ou seja, para a parte interna das escolas, a educação socioemocional, que pode começar desde cedo, vai fazer justamente que a criança tenha um autoconhecimento de si e aprenda aos poucos a se controlar. E isso faz com que, juntamente com a empatia, faz com que a criança desenvolva e automaticamente regule e se autocontrole e se autodiscipline para, por exemplo, momentos de lidar com frustração, aprendendo a lidar com os processos, né, de frustração, de raiva, como expelir esta violência, ou seja, externar essa violência de uma outra forma que não a violência física ou verbal, portanto, diminuição de bullying, de briga nas escolas e assim por diante. E através de tudo isso, essas habilidades que vêm somadas, todas elas vão somar ao que nós chamamos de habilidades sociais, trazendo então, portanto, através do núcleo da escola, da sala de aula, né, com o fortalecimento desses elementos dentro da família, da comunidade e da sociedade, vai formar cidadãos, portanto, cidadãos plenos, portanto, pessoas que trarão benefícios a este chamado bem-estar social, ou seja, o bem-estar em que nós vivemos. Então, e onde isso vai impactar? Vai impactar justamente, e é esse ponto que eu quero chegar, a implantação desse sistema. Logicamente que essa mudança não acontece da noite para o dia, isso vai levar um tempo, é uma coisa que tem que ser mais amplamente discutida, mais amplamente colocada em pauta. Por quê? Porque o sistema que nós vivemos tradicional de educação, esse sistema que nós
fomos, e eu também fui até certo ponto educado, é um sistema que não tem trazido benefícios, né, e que já ficou aquém do desenvolvimento da sociedade, ou seja, do desenvolvimento que a sociedade reclama. Então é por isso que nós vemos hoje, logicamente que de forma simplificada, como eu disse, né, existem outros elementos mais intrínsecos a tudo isso, mas é o que nós temos assistido, por exemplo, né, dessa, entre aspas, desumanização que nós estamos muitas vezes percebendo e vivendo, e que cotidianamente temos percebido nas redes sociais, enfim, dentro das escolas, quem é pai dos alunos e assim por diante. Então são elementos que vão somar e que vão fazer a transformação social que nós precisamos, entre outros fatores, logicamente, mas este, por ser e estar dentro do núcleo escolar, ele já traz a grande transformação, porque a escola é a base de tudo. Ela é a base de uma preparação plena de cidadania. E esse seria então um dos elementos dentro das escolas, dentro das empresas, dentro das instituições públicas principalmente, em todos os níveis, dos poderes e assim por diante, porque é através dessa educação socioemocional e dessa inteligência emocional é que nós vamos poder ter, e isso é já comprovado, como eu trouxe aqui para vocês, e tem impactado de forma positiva, tanto na educação como na economia, ou seja, na rentabilidade das grandes empresas, que hoje têm colocado esse tema em sua pauta, inclusive para contratação. Então rapidamente isso que eu queria deixar para vocês. É lógico que o tema é muito mais abundante, né, muito mais complexo, mas para esse fim de domingo, e com o nenê chorando, como vocês acabaram de ver, pedindo pai, basicamente é isso que eu queria trazer para a reflexão de hoje para vocês. Um abraço a todos, bom fim de domingo para quem assistir ainda hoje, e uma ótima semana. Um abraço a todos e até a próxima.